Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, queridos amigos. Hoje, terça-feira, 6h30 da manhã, dia 24 de janeiro de 2023, estamos aqui novamente com o nosso programa Cuidando da Alma, né? Esse programa que acontece semanalmente e que a proposta é a gente começar o dia já cuidando de nós mesmos, né? Estamos vivendo uma era muito conturbada, né, nesse período de transição planetária, onde muitas coisas têm acontecido e que têm afligido os corações humanos, né? Coisas naturalmente do processo evolutivo de cada um, como coisas também que dependem da inter-relação entre os seres, né? Tem coisas que são provocadas pelo próprio homem. E a ideia é que, seguindo as orientações de Joana de Ângela nos seus diversos livros, que cuidam justamente dessa questão da nossa saúde mental, Joana de Ângela, que a gente considera uma das referências no que se refere a essa psicologia profunda, né? A psicologia da alma, né? E hoje a gente vai tratar de um tema bastante pertinente que muita gente não presta atenção, que é com relação ao que ocorre com o ser humano durante o período gestacional, quais as implicações do que acontece nessa época e o que a gente pode fazer para sanar os males, né, que estão relacionados com essa época do desenvolvimento, momento em que a gente volta ao palco da reencarnação. Como a gente lembra lá em Missionários da Luz, existe todo um preparo nas câmaras da reencarnação, onde o ser humano passa por uma equipe de trabalho, uma equipe operosa que vai cuidar da sua existência. Ele estuda, ele recebe orientações, existe todo um projeto, todo um mapa de trabalho ali mostrado para aquele ser, né? E antes dele voltar, existe uma avaliação das pendências que ficaram para serem resolvidas, existe uma avaliação das potencialidades que podem ser desenvolvidas, né? E aí, com tudo isso, a gente passa pelo processo da redução do perispírito para se adequar ao ser ali, digamos assim, a estrutura material em desenvolvimento, que é a junção do óvulo com o espermatozoide, que vai gerar o ovo zigoto. Então, existe uma redução perispiritual para que haja esse ajuste.
e nesse ajuste ao esquecimento para a gente recomeçar. Mas para a gente recomeçar, vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, né, nesse momento, podendo refletir acerca das questões profundas da existência do ser humano, da nossa condição desse ser, né, que faz parte do grande todo universal, obra da criação divina, que temos cada um de nós uma missão, temos cada um de nós um propósito espiritual, cada um de nós temos nossas potencialidades a serem desenvolvidas aqui, assim como temos também as nossas pendências para serem resgatadas. E nesse processo de desenvolvimento, a gente conta com a ajuda dos seres que já passaram por experiências semelhantes à nossa, nossos amigos espirituais, que nos auxiliam, nos dando informações, falando das experiências deles, para que a gente erre o quanto menos possível enquanto nós estivermos aqui. Então, nesse momento, a gente pede a proteção, pede a inspiração desses seres que trabalham pelo serviço de progresso da humanidade, né? Para que nos auxiliem no sentido de que nós possamos ser o mais fiel possível à transmissão dos ensinamentos ligados às diretrizes divinas. E que hoje nós possamos compreender um pouco mais a respeito do mecanismo da vida, a respeito da nossa volta, de como tudo se processa nessa inter-relação entre o nosso eu biológico, o nosso eu emocional, o nosso eu mental e o nosso eu espiritual. Gratidão a todos por estarem aqui, para aqueles que estão nos assistindo agora, para aqueles que vão nos assistir depois. Sabemos que esse horário, muita gente está no corre-corre, correndo, algumas donas de casa na correria do café, para dar o café aos seus filhos, para saírem para o trabalho, para a escola, né? Mas muita gente, a gente sabe que assiste depois, no intervalo ou antes de deitar, não importa. O importante é que vocês possam ter acesso a essas informações preciosas que tanto os cientistas do plano encarnado nos trazem, como também os cientistas do mundo espiritual. Gratidão a todos. Então, gente, retomando, né? Olha aqui, gente, que maravilha. Estamos aqui, né? Chegou... estava havendo inicialmente alguns problemas técnicos e a gente aguardando ele entrar, né? Surpresa para vocês, né? A maravilha do Dr. Carlos Alberto Melo Santiago, que está aqui conosco, né? Dr. Carlos Alberto, um grande trabalhador da doutrina espírita. Como nós dissemos a vocês, nessa manhã de hoje, nós iremos abordar justamente sobre essas questões ligadas ao nosso nascimento, nosso renascimento, a nossa reencarnação. E o Dr. Carlos Alberto é um especialista nessa área. Ele é obstetra, ginecologista, certo? É uma pessoa, um grande trabalhador da doutrina espírita, um grande cientista, muito estudioso, né? É uma pessoa, para vocês terem uma ideia, que, sendo obstetra ginecologista, ele tem especialização em psicologia transpessoal, isso que eu vou me lembrar algumas coisas aqui, né? Tem especialização em medicina psicossomática, tudo que tem cursos ele está fazendo. Ele é presidente da Associação Médico Espírita de Sergipe, já foi vice-presidente, atualmente é o vice-presidente. Faz parte, inclusive, de questões administrativas, já foi vice-presidente da, não sei como é que está atualmente, mas eu sei que já foi vice-presidente da Federação Espírita de Sergipe, né? Tem trabalhos importantes, instituições como Trabalhadores do Bem, e fora essa interligação que ele tem com diversas casas espíritas, é palestrante em diversas casas espíritas estaduais e nacionais. E vai abordar para a gente esse tema maravilhoso, é um tema que eu sou apaixonada, fiquei super feliz quando ele me disse que poderia vir hoje. Sem mais delongas, já vou passar para ele, né, para a gente aproveitar esse tempo com ele, onde ele vai abordar o afeto para o feto. Olha que lindo, gente. A importância desse tema, né, na construção do psiquismo humano. Bom dia, Carlos, que alegria por você estar aqui conosco na Web Rádio Estação da Luz, né, essa Web Rádio coordenada pelo querido Tavares, e que nos dá a oportunidade de a gente estar aqui nas terças-feiras, amanhecendo o dia, cuidando da alma. Bom dia. Bom dia, Norma. É um prazer, uma alegria muito grande. Um grande abraço, Tavares.
por essa oportunidade. É sempre bom a gente acordar, por exemplo, fazendo essas reflexões, iniciando, cuidando exatamente da nossa alma. Isso é extremamente importante. E, Norma, fique à vontade. Eu queria saber, está compartilhando, está conseguindo compartilhar aí? Estamos aqui vendo, então, uma linda imagem, Carlos, afeto para o feto, a construção do psiquismo humano. Pronto. Certo? Então, você tem à vontade, você tem até 40 minutos para você falar à vontade, e depois a gente vai ver algumas questões que o público possa colocar, a gente vai interagir, tá certo? Mas você tem um tempo aí bom, porque eu sei que você tem muito material para passar para a gente, então aproveitem. Porque esse tema que você traz, todas as vezes que eu assisto, eu gosto de assistir novamente. Então, eu tenho certeza que o público vai ficar encantado. Bom, então, vamos lá. Realmente, a nossa vida é uma dádiva que nós recebemos do alto, que nós temos devemos ter essa ideia real, a oportunidade que Deus nos concede através da sua misericórdia, através da sua bondade, através da sua justiça. Nós somos espíritos vivendo essa experiência terrena, e esse trabalho que é empreendido pelo planejamento reencarnatório, para que nós possamos aqui nos encontrarmos, ele é fundamental. É fundamental porque existe uma aceitação, independente de qualquer coisa. Veja que se só nascesse pessoas que, de casais que programaram exatamente uma gestação, metade dos que estão nos assistindo aqui provavelmente não teria nascido. Mas o alto nos concede essa oportunidade, e os nossos pais, queira ou não queira, eles nos aceitam. Eles, por exemplo, não são levados, muitas vezes, não são levados a um abortamento, mas muito pelo contrário. E aí nós temos essa oportunidade extremamente importante para que nós possamos entender que essas experiências que nós passamos, elas ocorrem desde, por exemplo, desde a pré-concepção. Então, é o contato que existe entre nós e os nossos pais, a oportunidade que é colocada. Veja que muitas mães referem, muitos pais referem, eu tive um sonho, eu tive uma sensação, eu tive alguma coisa que anunciasse um novo ser, e muitas vezes essa gestação ela não existe. Ela está, por exemplo, ela está se processando, ela já foi autorizada pela própria espiritualidade maior, pelo próprio Criador. De sorte, por exemplo, que diante disso tudo, começa-se a ter o vínculo afetivo, e esse vínculo afetivo, esse vínculo psicoafetivo, ele é fundamental, porque desde aquele momento que aquela mãe tem a concepção, então, quando começa a formação exatamente desse ovo, ou seja, a junção do espermatozoide com o óvulo. E aí, por exemplo, todo essa disponibilidade afetiva que a mãe tem, seja de aceitação ou seja de rejeição, até porque a maternidade ela já nasce, é uma coisa nata. A grande maioria das mulheres já traz dentro de si. Os homens trazem a sua paternidade dentro de si como uma forma, por exemplo, de complementação, de realização. Então, isso já ocorre, por exemplo, desde a célula para o feto, do feto para o bebê, do bebê para a criança, tudo aquilo que recebe da mãe já é fundamental exatamente na aceitação e no próprio desenvolvimento.
De sorte que nós podemos até entender alguns aspectos que são fundamentais. Por exemplo, os vários tipos de mães. Existem aquelas mães que poderiam ser chamadas de mães ideais, ou seja, aquelas mães que gostariam de conscientemente e inconscientemente ter bebê. Então, já tem essa disposição psicoafetiva. E isso tem um reflexo em estudo. Reflexo de que a gravidez ela é mais fácil, de que o parto tem menos problemas, por exemplo, de que a prole tem mais predisposição a ser sadia. Mas existem também aquelas mães que poderiam ser chamadas de catastróficas, ou seja, elas não queriam ter filho de jeito nenhum. E a gravidez, ela se apresenta, e a rejeição, ela se apresenta de alguma forma. Então, são gestações que já ficou confirmado e ficou evidenciado que tem maior número de problemas médicos, que tem maior tendência à prematuridade, que aparece com mais baixo peso e que mantém-se perturbado no nascimento. Veja, por exemplo, que alguns casais se referem: meu filho é tão agitado, meu filho é tão inquieto, meu filho chora muito, meu filho... Enfim, é uma adaptação que vai se manifestar, e nesse aprendizado e nesse contato, já após o nascimento, já se percebe algumas modificações. De sorte, por exemplo, que ainda tem outro grupo de mães que poderiam ser chamadas de mães ambivalentes. Ou seja, externamente elas pareciam querer ter os seus bebês, mas internamente elas eram inseguras. Então, tem uma tendência na gravidez ou após o nascimento, os bebês com mais problemas de comportamento e com mais alterações intestinais. Outras mães seriam aquelas mães que, com muito conflito, ou seja, elas inconscientemente queriam ter um filho, mas conscientemente elas tinham conflitos, tinham tanta coisa ainda para realizar. Não, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver o meu emprego firme, quando eu terminar a minha pós-graduação, minha graduação, enfim, tantas outras coisas. E isso leva, por exemplo, a um certo desânimo e leva a um comprometimento, muitas vezes, dos bebês, que nascem apáticos, que nascem letárgicos, que se manifestam de alguma forma. Então, esse é um aspecto que nós não podemos fugir, até porque, por exemplo, o neném vive o mundo de sentimentos da mãe. Ou seja, um contato direto, inicialmente, ele já vai estar presente. Então, o que é sentimentalmente importante para a mãe, ele é para o filho que ainda não nasceu, que está lá recebendo toda essa impressão psíquica, toda essa influência anímica. Então, o neném, o feto, ele se banha nesse mundo anímico da mãe. Então, que nós tenhamos a ideia que é exatamente aquele mundo que a mãe vive, que se encontra com algumas dificuldades, eles nos chamam a atenção, porque vai levar exatamente a uma condição na sua formação, na sua preparação, no seu comportamento futuro. Então, Freud, o pai da psicanálise, ele mostra uma coisa assim muito importante, que ele diz que há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante cesura do ato do nascimento, que o ato do nascimento nos permite saber. Ou seja, cortou o cordão umbilical, mas tudo isso, essa vida intrauterina, todos esses aspectos afetivos que essa criança recebeu, que vem recebendo, então, já vem influenciando na formação dessa criança que nasce. Portanto, esse é o grande aspecto, por exemplo, da descoberta de Freud.
Ou seja, o que é que ele, por exemplo, favoreceu como pai da psicanálise, favoreceu a psicologia? Foi através exatamente do estado da inconsciência, da inconsciência. Então, o estudo da inconsciência da mente faz com que, por exemplo, tenha esse progresso da psicologia, que hoje, por exemplo, com a própria evolução das diversas abordagens comportamentais, etc., até chegar à psicologia transpessoal, psicologia profunda, se verifica cada vez mais que, muito antes do nascimento, já se tem algum contato, já existe alguma coisa. E nós entendemos exatamente isso, e a doutrina espírita nos mostra categoricamente a persistência a imortalidade da alma e as diversas possibilidades, as reencarnações, que são fundamentais. Então, existe desde cedo esses registros, por exemplo, da memória, esses registros que são guardados, de repente, no inconsciente. Através de quê? Através dessas vivências todas que a criança passa no período pré-natal, ela vai sendo influenciada, de alguma forma, em algum aspecto, na formação da sua personalidade pós-natal, e vai influenciando no seu comportamento, como nós já vimos nesse grupo de estudo dessas variadas mães, onde elas se apresentam, elas têm exatamente uma influência direta. Veja que desde cedo, por exemplo, na 7ª semana do nascituro, o sistema endócrino imunológico, através do sistema nervoso, ele começa uma comunicação. Alguns acreditavam, na verdade, que apenas, por exemplo, a criança só teria uma percepção quando existisse a formação da bainha de mielina, que ocorre exatamente por volta de algumas semanas a mais, de alguns meses iniciais, que vai se dar esse processo de formação. Mas a percepção é desde cedo. O som, os batimentos cardíacos, a sensação, por exemplo, o mundo anímico que a mãe vive. Então, as terapias regressivas, elas vieram provar exatamente todos esses aspectos, mostrando registros traumáticos que interferem no comportamento da criança, que interferem na vida, por exemplo, do indivíduo, as memórias pré-natais que eles existem. Então, as terapias regressivas mostraram exatamente isso, porque através das várias memórias que se pode ter, a memória semântica, a autobiográfica, a afetivo-perceptiva, a motora, que traduz exatamente o bem-estar da criança. Veja que a movimentação da criança se altera desde o momento que as coisas não estão bem. Então, são as memórias de reconhecimento, são memórias de recordação, são memórias celulares. E a memória celular, é necessário que nós tenhamos essa percepção, porque quando foi autorizado e permitido pelo mundo maior a concepção, o espermatozoide já traz seus registros de outras existências. O óvulo traz o seu registro, e isso permite exatamente, no processo de desenvolvimento, algo que nós vamos enxergar no processo evolutivo. Então, a rejeição que esse bebê sofre nos primeiros momentos, ele vai marcar no inconsciente. E ele pode ser pode provocar uma dificuldade nessa sua caminhada, um obstáculo e algumas atitudes que, de repente, não sabe justificar imediatamente, mas é passível de entender. Então, muitas pessoas não conseguem entender realmente isso. Muitos, até profissionais mesmo,
que não estão ligados e que não têm uma visão maior, entendeu? Então, não consegue compreender integralmente. Então, faz apenas duvidar. Mas é necessário que as informações e todos esses aspectos, que são sementes que vai se lançar nas consciências e que vai despertar de alguma forma para a verdade que todos nós necessitamos. Então, a psicologia pré-natal é exatamente isso, o estudo do comportamento e do desenvolvimento, tanto evolutivo como psicoafetivo emocional do indivíduo, no período anterior ao seu nascimento. É essa construção do psiquismo humano que deve ser entendido, que deve ser observado. Até porque, por exemplo, a criança, o feto, o nascituro, e o feto ele já tem uma personalidade bem definida e que ele vai se manifestar desde o início da sua existência, que ele vai se manifestar após o seu nascimento e que ele vai manter manter as suas características da individualidade de que os pais vão reconhecer exatamente agora que ele nasceu. A gente observa muito claramente, veja a mãe de primeira viagem, o pai de primeira viagem, o primeiro filho, esses aspectos iniciais, até de não saber lidar, conhece um pouco a puericultura, mas de saber lidar com o comportamento, até com o comportamento que ele não sabe, ele não esperava, ou se esperava, mas ainda não tem o conhecimento e a percepção tão natural e que a criança vai mostrando à medida que vai evoluindo. Até porque, por exemplo, 3 coisas que são fundamentais no psiquismo humano: o temperamento, o caráter e a personalidade. O temperamento, quando junta tanto o temperamento da mãe como o temperamento do pai, ou seja, essas disposições biológicas, isso tem uma importância muito grande. Vê que o temperamento, muitas vezes, o casal manifesta e chama a atenção quando diz assim, às vezes até quando eles estão brigando, ou então quando estão atribuindo ao outro. Poxa, a vida é a cópia do pai. Poxa, é a mãe todinha, isso é igual à mãe, de uma certa forma. Então, essas condições, essas disposições biológicas vão ajudar na formação do caráter e da personalidade. O caráter por exemplo, a maneira que o indivíduo tem de reagir a determinadas situações. E a personalidade já é esse conjunto de comportamento, de reação, a forma de sentir, de se manifestar, o que diferencia uma pessoa para outra. Então, veja, por exemplo, que a personalidade inclui exatamente o temperamento e o caráter. Então, os princípios e os valores vão ajudar na formação do caráter, vão ajudar na formação da personalidade. E essa infância, a infância do homem, é a maior de todos os animais, porque a participação dos pais na definição de princípios que vai nortear a vida e de valores que vão nortear a vida e que vão formar um alicerce na caminhada, vai auxiliar exatamente nessa caminhada, nessa evolução. Então, a mãe é exatamente isso, é a primeira ligação amorosa com o bebê. Então, a criança não recebe apenas o material genético, mas recebe o acolhimento, recebe aquele útero como um ninho, na verdade, que vai favorecer a formação dos seus órgãos. Veja que quando existe a anidação, ou seja, a implantação do ovo no útero, depois da concepção, a partir dali começa a desenvolver a própria placenta, que vai nutrir, que vai, por exemplo, alimentar de alguma forma, e que vai fornecer outras condições que são fundamentais no processo de desenvolvimento ainda intraútero e no processo de organização mental e emocional da criança. De sorte que, diante disso tudo,
nós pudemos verificar que, inicialmente, se a gravidez, de repente, não foi planejada, nós podemos ter uma criança inicialmente rejeitada. Mas, veja, isso tem uma importância grande. Essa rejeição, muitas vezes, o nascituro passa por pavor, por desespero. Mas é diferente daquela criança que é desejada, que é planejada, programada, que já vem recebendo o afeto desde muito antes de ocorrer a fecundação. E que, quando existe a fecundação, é cercado desse afeto, tanto, às vezes, até não somente dos pais, mas até da rede de apoio que existe. Então, essa percepção que a criança vai ter é por conta exatamente da ligação que ela tem com a mãe, já de uma forma direta. Então, quando é em sofrimento, ou seja, rejeitado, a criança está pedindo, por exemplo, apoio e amparo. Quando é desejado, ela roga exatamente para que se mantenha nesse cumprimento desse plano feliz, que foi a permissão da encarnação, dessa nova encarnação, de alguma forma. Então, está aí o registro, por exemplo, do sentimento de rejeição, essa sensação de enclausuramento, essa angústia, essa sensação de que vai ser aniquilado, de que sua vida está correndo risco, de que sua vida está ameaçada de ser destruída, por conta dessa influência direta, persistente, de alguma forma. A mãe é a grande guardiã do nascituro. Ou seja, se a mãe não quiser abortar, não tem quem faça ela abortar. Ela é expulsa de casa, de alguma forma, ela é ameaçada, ela é pressionada pelo companheiro, ela é pressionada pelos familiares, mas ela não aborta. Agora, se a mãe quiser abortar, é diferente. Ela pode receber todos esses auxílios, mas o que vai ocorrer? Ela pretende abortar e ela esquece. Há uma promessa de auxílio, de ajuda no processo de criação da criança, mas ela intimamente quer abortar, então não tem quem segure muitas vezes. Então, esses sentimentos negativos, de abandono, de desamparo, de pessimismo, de desesperança, de desconfiança, todos eles estão ali presentes, ali desde a vida intrauterina. E aí, é nesse período que nós vamos entender exatamente que todo trauma biológico ele tem uma correlação psíquica. Tem uma correlação psíquica. Olhemos as imagens, verifiquemos as imagens, veja essa mãe feliz da vida por estar grávida, veja a felicidade que se estende, que se amplia após o nascimento, nesse contato direto com essa criança. Então, isso é fundamental e isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando existe uma gravidez, o que é que os pais, o casal, imagina? Uma criança saudável, bonita, inteligente. Quando foge a isso, de alguma forma, cria-se e observa-se algumas alterações, observa-se alguns conflitos que o casal traz, de repente, por conta e alguma ansiedade, por conta exatamente dessa maneira que se apresenta a criança naquele momento. Então, o bebê, antes de nascer, ele é inteligente, ele já é sensível, ele tem traços da personalidade próprias e bem definidas, e tem uma vida afetiva, emocional, ligada, por exemplo, a essa relação com a mãe, essa relação afetiva, captando exatamente esses estados emocionais e essa disposição psicoafetiva que a mãe tem para com ele. De sorte que, diante desses aspectos, algumas experiências, elas provam, elas mostram exatamente isso. O feto, sendo um ser sensível, ele percebe toda a estimulação que vem do exterior, do interior.
Aqui na imagem, nós encontramos um estímulo sonoro. Então, vamos ver a música que é levada para essa criança, o diálogo que é feito para com essa criança, o mimo que é trazido, a demonstração de afeto. Então, todas essas emoções, todas essas estimulações sensoriais, a voz do pai, tudo isso a criança vai memorizando. Ela consegue distinguir perfeitamente quem é quem e de que forma traz isso do ponto de vista afetivo. E isso, por exemplo, mostra exatamente, o feto reconhece a pessoa que fala quando se dirige a ele. E veja que quando se dirige à criança, a voz é um pouco diferente. O conversar com a criança dentro do útero aquela voz diferente da voz habitual. Veja que é quando aquele pai chega, se apresenta e fala, mesmo entrando dentro de casa, a criança, no útero, ela, na sua percepção, ela já se movimenta mais, ela responde a essas manifestações de carinho, de afeto, e que, de alguma forma, isso, por exemplo, em experiências realizadas, mostra. Então, se a criança cresceu escutando música, sendo levado para ela as músicas de Vivaldi, de Mozart. Então, são músicas que harmonizam, que equilibram. Claro que Beethoven, Brahms, ele tem um som mais contundente, mais estridente. Ou então, se a criança cresceu ouvindo rock, por exemplo, ouvindo o heavy metal, o pagodão, etc. Então, elas têm essa absorção, elas têm essa percepção, e isso exatamente contribui para uma caminhada. Freud, ainda, veja, em 1900, ele dizia o seguinte: no inconsciente nada se esgota, nada é passado, nem é esquecido. Ou seja, o pai da psicanálise, o estudo da inconsciência, do inconsciente, é fundamental. Então, fala a respeito, por exemplo, da memória, das impressões, que elas vão ter um efeito sobre todos nós nesse processo de desenvolvimento, e que, em alguma época, eles se manifestam de forma consciente. Então, é exatamente diante desses aspectos que nós podemos entender algumas das manifestações futuras. Então, aquela rejeição pode trazer consequências, mas também, se a rejeição for inicial, 95%, 97%, isso já foi provado em estatística, que a criança ela é aceita posteriormente. Mas como é que se minimiza essas consequências desse estado inicial? Uma atitude afetuosa, contínua, dos pais, uma atitude firme, particularmente da mãe, na verdade, que vai infundir coragem e vai anular exatamente aquelas impressões negativas. Ou seja, através da demonstração do amor, da conversação com ele, do carinho sincero, através de todas essas manifestações afetivas contínuas, que vai corrigir exatamente as primeiras impressões que, de repente, foram dolorosas e criaram insegurança. Então, nesse inconsciente, ele vai receber novas informações. Que vai arquivando e que vão, de forma assim, gotejando, eles vão, por exemplo, de forma saudável, agradável, cordial, vai estruturando a personalidade infanto-juvenil e vai proporcionando maiores aquisições com o tempo, que vai se manifestar na conduta da sua vida, diante dos outros, diante até da constituição de um lar, da constituição de um casamento, na manifestação, com o tempo, nas relações que, porventura, venha a ter com o companheiro, com a companheira.
de sorte, por exemplo, já no 4º mês de gestação, nesse processo de mielinização, então, essa voz da mãe seria mais intensa. Mas nós sabemos que desde cedo, muito antes, isso já existe, por exemplo, já se faz presente a percepção, já se faz presente a sensação da criança. Então, é muito atenta a essa voz que, de repente, uma voz áspera, zangada, cronicamente, persistentemente. Então, pode estar associada à experiência desagradável. E, mais ainda, diante disso tudo, os estresses transmitidos pela mãe, essas variações, porque quando nós temos os nossos pensamentos negativos, nós geramos emoções negativas, nós geramos, por exemplo, sentimentos negativos e também atitudes negativas, diferentemente de pensamentos positivos, de emoções e sentimentos positivos. Veja que imediatamente, através, por exemplo, do estresse, modifica bioquimicamente o nosso organismo. É muito comum a frequência cardíaca se alterar, a pressão arterial se alterar, a frequência respiratória se alterar, e isso tudo é produzido por quê? Produzido por um efeito hormonal. Existem outros tipos de estresse, como as drogas, o fumo, o álcool, que é de origem externa. Então, as pessoas dependentes exatamente dessas situações vão levar para a criança, para o nascituro, exatamente alguns aspectos que vão se manifestar de alguma forma. E tem mais ainda, o aspecto físico ou fisiológico, ou seja, aquela violência física, aquela violência verbal, o excesso de calor, as infecções que, porventura, possam existir durante a gravidez, as manifestações através de febres acentuada, de febre alta, a desnutrição, aos ruídos intensos, tudo isso tem uma conotação especial, que a criança tem essa percepção, que ela vai viver exatamente esse mundo comprometido de alguma forma. Veja que essa mãe, por exemplo, é extremamente estressada durante todo o tempo, durante toda a sua gravidez, ela vai ter uma manifestação, uma resposta emocional de medo, pânico, choque, diante de várias situações futuras. Vai ter, por exemplo, ainda dentro do útero, uma aceleração dos batimentos cardíacos. E ele, por exemplo, vai denotar se tem um bem-estar ou não, quando ele se mantém numa variação adequada durante todo o período pré-natal. Veja que a escuta do feto, a escuta cardíaca do feto, da frequência, do seu ritmo, ele denota se a criança está bem, pelo menos naquele momento, ou se ela se encontra, por exemplo, com alguma alteração que precisaria ter uma observação diferente no acompanhamento pré-natal. Então, veja que esses efeitos do feto, vejamos alguns aspectos aqui. Uma menina de 17 anos, vamos pensar um pouco. Uma menina de 17 anos teve uma única relação e engravidou. Foi expulsa pelos pais, está sem família, sem ajuda, sem trabalho e provavelmente sem maturidade ainda. Outra, que de repente foi violentada por um tio, vai estar vivendo a sua gravidez numa vergonha, com a rejeição familiar, como se ela tivesse sido exatamente a sedutora, quem proporcionou e quem criou a condição para tal. Outra, por exemplo, que está vivendo com um companheiro aidético ou então dependente químico, de alguma forma. Então, que nós possamos pensar como é que essas mulheres vivem essa gestação. E isso já nos choca de alguma forma. Imagine, por exemplo, viver essa situação persistentemente. E, por outro lado, questionar exatamente entre uma vida normal ou de uma mulher abandonada, daquela que perde um marido, perde um pai, perde uma mãe, perde um filho também, perde um emprego. Então, são situações que levam a um certo comprometimento emocional
afetivo momentâneo ou persistente, que pode até persistir de alguma forma, porque precisa se modificar o olhar, sair daquele olhar horizontal para um olhar vertical, enxergar que nós somos amparados, que nós somos protegidos, que toda essa dor, todo o sofrimento, ele é passageiro. O que não é passageiro na nossa vida é amor. Então, necessita, sim, de apoio psicológico. E esse apoio psicológico, esse apoio fisiológico, essa rede de apoio criada, quando essa mãe está em sofrimento, vai ajudar também na evolução psicofisiológica da criança, e que tem um efeito permanente. Então, o estender a mão é exatamente auxiliar tanto essa mãe como auxiliar esse bebê que vai se encontrando, de alguma forma, sofrendo todas essas situações. Então, veja, um estresse frequente. O que acontece? Acontece que existe um aumento de resistência da artéria uterina. Espera aí. Se existe aumento de resistência da artéria uterina, o fluxo sanguíneo chega de forma mais restrita, de forma diminuída. Então, esse estresse sanguíneo, quando chega, essa resistência da artéria uterina, ele emite menos circulação para aquela placenta. E a placenta, nós sabemos perfeitamente que ela tem as funções básicas de um ser humano. Ou seja, ela tem uma função nutritiva, que, quando inadequada, vai fazer com que essa criança cresça debilitada e, ao mesmo tempo, tenha um crescimento intrauterino retardado. A função respiratória, ou seja, essa oxigenação inadequada vai levar a uma hipóxia que vai alterar e que vai comprometer a respeito de acidose e, ao mesmo tempo, de outras tantas manifestações que existem no organismo e que podem comprometer exatamente no seu nascimento ou mesmo no futuro. A função metabólica, onde essa nutrição, essa influência que ocorre, são levados também para as alterações endócrinas. Ela tem uma função endócrina também. E nessa função endócrina, nessa função metabólica, estão comprometendo essa placenta, um crescimento intrauterino retardado, ao mesmo tempo, insuficiência placentária, que vai propiciar alterações, manifestações, muitas vezes ligadas até ao desenvolvimento da hipertensão arterial na gestação, da toxemia gravídica, da doença hipertensiva da gestação, e que pode necessitar uma interrupção mais precoce, ou mesmo levar até a óbito intraútero, de alguma forma, e necessariamente, após, por exemplo, o nascimento, pode, em algumas ocasiões, ter as suas manifestações significativas. Então, bebês que foram estressados, por exemplo, durante toda a gestação, ele tem menos capacidade de suportar na vida adulta. Eles têm reações mais significativas. E, diante disso tudo, nós precisamos verificar aquelas mães ansiosas e estressadas. Então, são crianças mais ativas quando nascem, choram mais, dormem menos, têm um estado perturbado. 7 meses após o nascimento, mães descreviam como bebês de temperamento difícil, excessivamente ativo, sempre com fome, choravam frequentemente, tinham cólicas frequentes. Então, aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, nos vendo, vai fazer, às vezes, assim, espera aí, como era meu filho quando nasceu imediatamente? Como eram as manifestações? E isso vai, na infância, na adolescência, essa insegurança que foi trazida vai se manifestar através das mais variadas manifestações: rebeldia, insatisfação, nervosismo, comprometimento intelectual, enurese noturna, que afasta, muitas vezes,
dessas crianças, do contato com outras, de passar um tempo na casa de um amiguinho, essa irritabilidade, esse pavor que muitas vezes se manifesta, ter o medo de permanecer sozinho, ou medo de tantas outras coisas, pavor que é manifestado com certa frequência, essa timidez, essa ansiedade. Então, veja que a insegurança do nascituro tem uma influência durante todo o processo evolutivo. Agora, tem uma coisa também que é preciso ser relatado, a participação do homem. Porque veja que à medida que cresce a barriga da mulher, cresce a do homem também. Mas ele tem uma interferência muito grande. Ele tem que ter o conhecimento que a mãe precisa de tranquilidade, de amor, de carinho, de atenção. E os pensamentos dele, por exemplo, interferem de maneira nociva no desenvolvimento fetal. Porque não é somente o crescimento da barriga dele durante a gravidez, nem o aumento do peso acompanhando a gestação. Veja que o dela ela tem até uma vantagem, né? Quando nasce, ela perde essa barriga. A dele ele vai precisar de mais esforço, mas é necessário, durante esse processo, que ele traga, que ele leve, por exemplo, todo esse auxílio. Então, vai ser nesses primeiros momentos da vida, ainda dentro do útero, que eles vão sentir todo o amor que os pais se manifestam. Nós nascemos para sermos amados e para amar. A pior coisa na nossa vida é, de repente, o indivíduo passar a vida sem amar e sem ser amado. Porque nesse momento que ele aprende a amar a si, ele também, isso transfere, por exemplo, na sua capacidade para amar o próximo. E amar a si e amar o próximo, consequentemente, fica mais fácil amar a Deus, né? Então, amar esse nascituro, se demonstrarmos amor, a compreensão, a sensibilidade, nós vamos ter um ganho acentuado. Então, Deus nos ama, por exemplo, tanto que confia exatamente seus filhos, seus anjos, e nos autoriza a chamá-lo de filho. E que nós vamos exatamente retornar, que fizeste do tesouro que eu vos confiei, os filhos, que todos nós somos filhos do Pai, filhos do Criador. Então, veja o quanto isso tem importância, o afeto para o feto no processo de desenvolvimento, no processo de evolução, no processo, por exemplo, de continuidade na caminhada da vida, dos desafios e das vitórias a que nós somos propostos a ter. Nós recebemos a oportunidade da dádiva da vida através da misericórdia, da justiça e da bondade divina, para que nós possamos um dia alcançar exatamente a plenitude e a felicidade que todos nós almejamos. É exatamente isso, Norma. E estamos às ordens para que nós possamos debater, conversarmos sobre dúvidas a respeito exatamente desse afeto para afeto. Pois é, Carlos, que maravilha, né? Um tema assim importantíssimo, porque ele é base para a estruturação do ser humano, né? Por isso que o termo construção do psiquismo, né? Para as pessoas terem uma dimensão disso, um caso que eu me lembro sempre, que eu gosto de relatar quando ouço esse tema, é de uma jovem, ela é autista, hoje ela está assim, em torno de 40 anos, né? E quando a mãe estava grávida dela, a mãe foi acometida pela rubéola. Você sabe que a rubéola, ela coloca riscos, né, na gestação, né? Possibilidade de nascer surdo, mudo, né? E o obstetra dela aconselhou a mãe que abortasse a criança por causa dos riscos de nascer uma criança deficiente, né? Como se a deficiência não fosse uma possibilidade para o ser humano, né? De reajuste, de correção, né? De reflexão, né? E aí, quando o médico estava orientando a mãe, né? Que ela deveria abortar, porque a mãe estava com rubéola, foi incrível, porque não só a mãe, como
o médico também ouviu bem assim: não me mate não, mamãe. A gente sabe que esses fenômenos podem acontecer, são raros, mas podem acontecer, né? E aí fica assim, tanto ela como tanto a mãe como o médico ficaram assim assustados. Eu sei que a mãe desistiu, né, de abortar. Ela já não queria, na verdade, estava sendo induzida pelo obstetra. Essa criança realmente nasceu com deficiência, tem um autismo assim, um retardo mental, né, assim avançado, tudo. Como eu disse, em torno de 40 anos, eu a conheci, quando a conheci já se vão uns 10 anos, ela está em torno de 40 hoje, na época tinha 30. Interessante que a frase, sabe aquele paciente com deficiência intelectual, mas que tem assim aquela ecolalia de estar repetindo frases. E uma frase que ela repetia sempre era: não me mate não, mamãe. Isso ainda hoje ela repete: não me mate não, mamãe. Tem autismo, tem retardo, é uma pessoa dócil, inclusive é o apoio da mãe, né, que passa assim, por muitas dificuldades, muitos filhos, com alguns problemas, inclusive com outros transtornos, mesmo se ela está com rubéola na época. E ela, sim, é aquela que ajuda a mãe nos afazeres domésticos, é aquela que, inclusive, é mais carinhosa com a mãe, sabe? As duas têm uma ligação assim, muito profunda. E ela sempre repete essa frase: não me mate não, mamãe. É interessante isso. Então, a gente vê muito, né? Eu, como psiquiatra, sabe, Carlos, e vocês que estão aqui nos acompanhando, a gente vê muito, assim, o reflexo no dia a dia de experiências que as pessoas passaram quando estavam na fase intraútero. Por exemplo, quando alguém chega para mim, né, e eu vejo muito no discurso, frases repetidas, tipo assim: eu me vejo sempre nessa vida cheio de problemas sem solução, cheio de problemas sem saída, só me vejo em situação sem saída. A gente já tem mais ou menos uma ideia, né? Você que também tem pós-graduação em psicologia transpessoal, e a gente estudou Groff, né? A questão das matrizes, quando a gente, no processo do nascimento, naquela fase em que começam, né, as contrações e que a pessoa está ali naquele lugar fechado, no momento de expulsão, né? E muita gente vivencia aquela experiência como um momento sem saída, né? Vai depender do que o espírito traz, vai depender do contexto da gestação, se foi uma gestação sadia, tranquila para a mãe ou não, né? Se foi uma gestação que teve riscos, sejam riscos físicos, sejam riscos psicológicos, e aí, a depender disso, o sujeito pode interpretar que é uma situação sem saída e levar isso para o seu dia a dia na fase adulta, né? E haja terapia para trabalhar isso, né? Tem pessoas que estão sempre com medo, né, de morrer, diante de qualquer situação que acontece. A gente viu isso muito na Covid, né? Dependendo daquela fase do parto, no momento que já está prestes ao nascimento, né, na matriz perinatal 3, né, quando tem que passar ali pelo canal, né, vaginal. Muita gente se defronta com o medo da morte, né, o espírito ali, porque a gente tem que lembrar que o ser que está voltando, antes disso, ele é uma individualidade, ele traz suas experiências, traz suas memórias, né, do passado, que vão se presentificando nessa vida. Então, muitas coisas que poderiam ser evitadas, tudo que a mãe sente, tudo que, melhor dizendo, né, para a gente não colocar toda a carga só na mãe. Eu gosto muito de Moreno, o pai do psicodrama, quando fala da matriz de identidade, né, onde todos são importantes: a mãe, o pai, a vovó, o titio, a titia, a babá, todos que estão em torno do bebê, estão ali colaborando, querendo ou não, conscientemente ou não, para a construção do psiquismo desse ser, né? Tudo ali, porque tudo que acontece em torno, essa matriz de identidade que é o que Moreno atribui não só ao ambiente físico, mas ao ambiente psicológico, né? Que o bebê nasce, tudo isso vai lhe dar segurança ou não, vai fazer com que ele se sinta abraçado ou não nessa volta.
É importante o momento do nascimento, né, o acolhimento dos profissionais, o acolhimento dos familiares, para que você se sinta seguro para voltar. Porque tudo isso vai ser base para a construção da sua personalidade. Muita gente se sente insegura nessa vida, na condição de adulta, né, e tem a ver também com esse momento. Tipo assim, imagine, como você mesmo citou, às vezes a mãe está despreparada, né? Está preocupada com até a questão financeira, queria dar um conforto, alguma coisa assim. E aí o serzinho pode, nesse momento, se sentir inadequado. Poxa, eu nasci no momento não apropriado, né? Trouxe preocupação para meu pai, para minha mãe. Qual o reflexo disso? Na vida adulta, eu posso ser aquela pessoa que, quando chego nos lugares, seja no trabalho, seja no ambiente social, me sinto acanhada, me sinto inadequado, me sinto desconfortável. Então, tem um livro interessante, eu esqueci o nome dos autores, é May e Ho, que eles escreveram como o seu nascimento afeta seus relacionamentos. E não é só os relacionamentos conjugais, não. É relacionamentos para a vida. Relacionamentos sociais, no trabalho, no ambiente de lazer. Então, é super importante essa temática, sabe, Carlos, que deve ser abordada com mais frequência. Joana de Ângeles, nas suas diversas falas, quando vai falar sobre a culpa, sobre o medo, sobre a raiva, sobre tudo, ela fala sobre essa relação, não só do que a gente vive na infância, mas também do que a gente vive na vida intrauterina. Então, é super importante, sabe? Essa temática, e a gente agradece a você para a gente poder amanhecer o dia refletindo sobre isso, né? Para que as pessoas tenham acesso, porque a gente sabe que isso não é fácil encontrar nos livros, e às vezes você precisa, assim, você prestar atenção a um detalhe, né? Você vai estudar um tema, por exemplo, no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles abordando sobre a culpa. Você vai lá e vai ver que ela aprofunda com relação ao impacto da culpa na vida do ser humano. E essa culpa pode estar enraizada nas experiências infantis, nas experiências intrauterinas, nas experiências passadas, né? Então, com muita gratidão, e a gente pede que você, diante do avançado da hora, né, nós estamos fechando, que você faça as suas considerações finais por hoje, porque queremos a sua volta aqui em outras ocasiões, e que você finalize com a nossa prece, faça a prece final. As considerações que nós faríamos é exatamente essa, que nós devemos respeitar exatamente as oportunidades que nós recebemos para que nós possamos ser pais, para que as mães se façam presentes e para que o neném tenha uma necessidade, o nascituro tenha uma necessidade desse afeto, nesse amparo, nessa proteção, nesse acolhimento, vai desenvolver a sua vida de uma forma assim muito mais segura, muito mais adequada nessa formação da sua personalidade, do seu caráter, e com isso contribuir exatamente para a modificação da sociedade que tanto espera de todos nós e que nós recebemos, por exemplo, essas oportunidades que elas vêm do alto. O planejamento reencarnatório é um planejamento sério, é um planejamento contínuo, é um planejamento visando sempre a plenitude e visando sempre a felicidade e o equilíbrio e a harmonia que possa caminhar nessa trajetória. E de antemão, sabe, Norma, agradecer a você, agradecer a Tavares, agradecer a todos esses nossos amigos que fazem a Estação da Luz, na verdade, trazendo exatamente os debates a respeito de tantos esses assuntos extremamente importantes, e que Deus nos ampare e nos proteja. Então, possamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Jesus, o Mestre amado, pela oportunidade do trabalho, exatamente pelo envio dos seus mensageiros de luz e de paz, para que o nosso coração permita que esse fluido que emana do alto possa tocar profundamente, nos iluminando,
iluminando a todos que estão ao nosso lado e, ao mesmo tempo, nos fazendo repensar, nos fazendo com que o olhar vertical, o olhar para o alto, reconheçamos a presença de todos esses entes queridos que se aproximam de todos nós, no sentido de que nós melhoremos a cada dia, a cada instante, através dessa caminhada, que é esse processo evolutivo, com a iluminação. Que Deus nos ampare e nos proteja hoje, agora e sempre. Essa questão está ali. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.